Olá, inicia-se agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje nós estamos aqui com a presença de uma pessoa muito querida, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Obrigada pela tua participação, Sérgio. Obrigado, Delmar. Uma alegria. Obrigado a vocês. E a primeira pergunta que eu te faço, o que é mediunidade? Mediunidade é uma faculdade de senso-percepção, tá? Então é uma função orgânica. Quer dizer, o cérebro, ele tem uma capacidade de captar ondas do espectro eletromagnético que vem do mundo espiritual. Então a mediunidade é essa capacidade do nosso organismo, ou de nós, no organismo biológico, captarmos informações mentais daqueles que estão no mundo espiritual. E a ciência reconhece, Sérgio, a mediunidade, esse tema, mediunidade? Delmar reconhece. Porque primeiro você tem que pensar que a ciência é uma estrutura onde o conhecimento está em formação, em construção. Então você vai ter correntes de pensamento que investigam ou investigaram esse assunto. Sim. Por exemplo, o Jung, que foi o psicanalista que estudou com Freud, na escola de Charcot, isso no século XIX, ele trabalha o tema mediunidade. No primeiro volume, segundo capítulo de Obras Completas de Carl Gustav Jung, o capítulo é sobre mediunidade. E você vai ter, modernamente, você tem, por exemplo, no Tratado de Psiquiatria de Kaplan e Sadok da Universidade de Nova York, você vai ter elementos ou textos no capítulo de Teorias da Personalidade que falam sobre mediunidade. E mais ainda, no Manual de Estatística de Desordens Mentais da American Psychiatry Association, Associação Americana de Psiquiatria, tem um termo colocando o seguinte: o clínico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente casos de pessoas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas mortas, porque isso pode não significar uma alucinação ou psicose. Então você já deu várias dicas de quem quiser aprofundar por esses caminhos, através de todas essas indicações. Exato. Ótimo. E como é que nós podemos perceber os sintomas da mediunidade, já que... Bom, primeira questão que é comum as pessoas dizerem assim: será que o meu problema é espiritual ou é orgânico? Nossa, essa pergunta é frequente. É frequente. Ocorre o seguinte, que um problema espiritual, ele está ligado a uma situação mediúnica, porque para haver uma relação entre o mundo espiritual e o mundo corporal, tudo isso passa pelos sensores da mediunidade, estão lá no cérebro. Bom, portanto, uma interferência espiritual provoca reação orgânica. Então, normalmente, a pessoa que entra nos estados de transe ou sob influência espiritual, nos processos de obsessão ou possessão, como inclusive está colocado no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, item F44.3, estados de transe e possessão, que configuram como diagnóstico médico, a pessoa ela tem reações orgânicas muito peculiares. Então o médico muitas vezes tem dificuldade de entender a flutuação dos sintomas ou dos sinais, a resposta medicamentosa que não responde ao que está previsto, sinais eletroencefalográficos, eletrocardiográficos ou reações muito difíceis de explicar pelo senso comum da medicina sem considerar esse outro aspecto. E quais são esses sintomas físicos? Na nossa abordagem de pesquisa, que são resultados ainda preliminares, nós temos observado o seguinte: quando a pessoa ela tem o transe de possessão ou de incorporação, ou seja, quando ela recebe um espírito, falando no senso comum, ocorre um aumento da pressão arterial sistólica, que é a pressão máxima, né? Aumento do fluxo sanguíneo da cabeça, que a gente detecta pelo ecodoppler, a aceleração cardíaca, aumento do fluxo renal, quer dizer, depois da sessão espírita dá vontade de urinar, porque aumenta o fluxo renal, cai a taxa de glicose, a pessoa pode ter sintomas de tonturas por hipoglicemia, inexplicáveis, não é? E que estão, em alguns casos, ligados a essa situação, ou alterações epileptiformes, que são crises parecidas com a epilepsia, com sinais eletroencefalográficos, mas que não configuram exatamente como epilepsia. Casos também que nós temos visto que a pessoa ela começa a ter alterações de comportamento, raiva, agressividade, inexplicavelmente, sem principalmente adolescente,
muda o perfil de comportamento como se fosse outra personalidade e caminha para o chamado transtorno bipolar de uma forma atípica. São aquelas reações depressivas ou eufóricas fora do padrão da lucidez da consciência, não é? Moléstias autoimunes também nós temos visto relacionados a esses perfis, não é? Eu sei que você trabalha bastante, tem feito um estudo profundo com relação à glândula pineal. Então vou pedir para você falar um pouco a respeito da glândula pineal, onde está localizada, qual é a função dessa glândula. A glândula pineal ela fica no meio do cérebro, né? E nós estudamos em cadáveres com microscopia eletrônica, procurando investigar a ultraestrutura da pineal. Porque a glândula pineal é entendida como sendo o órgão sensorial da mediunidade, ou seja, seria os olhos para o mundo espiritual, sim, não é? Que capta. Na ciência contemporânea, hoje se sabe que a pineal ela é capaz de captar estímulo magnético e converter em neuroquímica. Então seria como se fosse um telefone celular, que capta a mensagem, sim, e uma área do cérebro adjacente ao lado da pineal, que é o tálamo, é a secretária eletrônica, arquiva a informação, não é? Então a gente está sempre captando conforme a nossa sintonia, não é? Se você sintoniza num problema de autoestima, se martiriza, se vitimiza, ou se você está otimista, então conforme a sintonia, você capta essas informações que ficam registradas no cérebro e vão impressionar a área emocional do cérebro. Então muitas vezes nós temos sensações e impressões que a gente não sabe de onde vem. E é a nossa sensibilidade que capta através dessa atividade sensorial, que faz parte de nossas hipóteses de trabalho, que é a glândula pineal. E Sérgio, você acredita que a espiritualidade, o tratamento espiritual deve estar associado aos tratamentos clínicos? Essa é uma questão que nós estamos investigando junto à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Como o médico deve abordar essa questão espiritual, uma vez que a Organização Mundial de Saúde já determina que a qualidade de vida envolve aspectos biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Fantástico. Inclusive a Organização Mundial de Saúde alerta no protocolo de qualidade de vida, o qual 100, ele alerta o seguinte, que a medicina deve investigar aspectos semiológicos da questão espiritual, porque semiologia quer dizer como você investiga. Por exemplo, o organismo, você vai medir a pressão arterial, você vai ver se a pessoa está corada, se ela está hidratada, se ela está respirando, como é que está, etc. Isso é semiologia. Na parte psíquica também, se a pessoa está com um humor estável, um raciocínio lógico, aquela coisa toda. E no espiritual, como é que você investiga? Entendeu? Então, hoje existe um interesse por parte da medicina, bancado pela Organização Mundial de Saúde, de se investigar como é que o médico deve abordar a questão espiritual. Mas sabidamente, a fé e alguns approaches espirituais, como nos Estados Unidos eles chamam de hands-on, imposição de mãos, ou prayer, a prece, ou o chamado body work effort, que é o channeling, é a canalização, o mediunismo, eles interferem no processo de saúde e doença, sabidamente. Então a frase, né, onde a ciência se cala, a fé se inicia, tem sentido para você, Sérgio? Eu acho o seguinte, a ciência ela lida com o sensorial, não é? Aquilo que você pode ver, enxergar, ver, ouvir, medir, mensurar. Ela lida com esse universo sensorial, não é? A ciência vai ter limitações com relação ao universo do incognoscível. É aquilo que a razão não alcança, não é? E existe uma psicologia do sagrado, que é a nossa ligação com uma força superior, não é? E que nós não temos como enxergar com os olhos ou ouvir com os ouvidos, mas a gente pode sentir com a alma. Então, nós poderíamos dizer que a ciência e a filosofia vão até onde a razão alcança, não é? A partir dali, começa o nosso lidar com o incognoscível, pelas emoções, pelas artes, pelo lidar com o sagrado, e nesse contexto a ciência encontra seus limites. E como é que você, nesse contexto da universidade, consegue levar a ciência e a espiritualidade, ou a medicina e a espiritualidade, Sérgio? Primeiro a gente precisa saber qual é o limite